Graça e paz, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Igreja Batista Jardim Marajoara de Nova Odessa. Nós estamos mais uma vez nos reunindo aqui de uma forma virtual para aprender mais da Palavra do Senhor e incentivando o culto doméstico. Ainda estamos cumprindo o período de quarentena, não podemos nos reunir no espaço de culto, mas eu quero te incentivar a realizar um culto na sua casa, a juntar com a sua família, com aqueles que moram com você e orar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor, meditar nessa palavra de Deus, ler a Bíblia juntos. Tudo isso é muito importante, o Senhor tem nos ensinado muito a respeito dessas práticas tão importantes na nossa vida. E hoje nós vamos continuar a nossa série no livro de Neemias. Hoje nós vamos meditar no capítulo 12, é um capítulo até extenso, nós não vamos ler o capítulo inteiro hoje, mas nós vamos meditar a respeito da celebração que o povo fez depois de ter construído os muros. Eles precisavam construir aqueles muros. Nós vemos a história lá no livro de Esdras, quando o povo começa a retornar da Babilônia, eles retornam com Zorobabel, depois retornam com Esdras, e eles não conseguem reconstruir os muros, e isso traz muita tristeza para eles. Mas no livro de Neemias eles conseguem, e isso traz uma grande alegria, tira o povo daquela situação de miséria, daquela situação de vulnerabilidade. E agora eles podem então louvar ao Senhor por terem construído esses muros. Eles entendem que não foi Neemias que reconstruiu esses muros, né? Não foi um homem que fez isso, foi todo o povo junto, mas principalmente foi o Senhor que permitiu tudo isso, foi o Senhor que realizou essa obra através da vida deles. Tá? E então, o capítulo 12, ele é dividido em duas partes maiores. Assim. Do versículo 1 até o 26, nós vamos ter aí uma lista de vários nomes de sacerdotes, de levitas, que serviram Judá desde esse primeiro retorno com Zorobabel, com Esdras e até no tempo aí de Neemias. E a segunda parte, a partir do versículo 27 até o final do capítulo, vai nos mostrar então como que aconteceu essa celebração, essa dedicação dos muros ao Senhor. E então eles convocam todos os levitas e todos os sacerdotes também de Judá. Existiam levitas que nem moravam ali na capital de Jerusalém, eles moravam em outras cidades mais para o interior, e todos foram chamados para participar dessa celebração. O povo inteiro também se reúne ali em Jerusalém para louvar ao Senhor. E então vai acontecer aí uma festa mesmo, né, para o Senhor, um culto alegre, bem festivo. E nós vamos ter aqui então nesse capítulo, um capítulo muito interessante que nos ensina a respeito da teologia do culto, né, que vai nos ensinar a respeito de princípios para louvarmos ao Senhor, quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor de uma forma conjunta, em comunidade, de uma forma pública, né, e unida, nós devemos nos atentar em alguns princípios bíblicos. E aqui nós vamos ver pelo menos 3 elementos que são muito importantes nessa adoração, que são muito importantes nesse culto que nós prestamos ao Senhor. E eu quero te convidar a prestar bastante atenção, a analisar o texto bíblico comigo e pensar na sua própria vida, se você tem valorizado esses elementos bíblicos do culto também. E o primeiro elemento que nós podemos observar é o da purificação. O versículo 30 nos diz o seguinte: os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Nós podemos observar aqui que a purificação, ela vem antes da celebração, ela precede a celebração. E o Senhor, ele nos ensina desde o início de que nós não podemos adorar a Ele de qualquer forma. Nós não podemos chegar de qualquer jeito na presença dEle e adorar a Ele. É necessário haver uma purificação para cultuar ao Senhor. Desde o livro de Levítico, nós vemos instruções muito importantes a respeito da purificação do povo, a respeito da purificação dos levitas,
dos sacerdotes para adorarem a Deus, porque o povo de Israel era um povo separado por Deus, era um povo escolhido por Deus para adorar ao Deus que é santo, um Deus que é perfeito. Então, os sacerdotes, eles deveriam sempre se lavar antes de oferecer algum sacrifício para o Senhor. O povo precisava estar purificado também. E aqui em Neemias nós entendemos isso, que o povo precisava estar purificado antes de querer purificar os muros, antes de dedicar os muros e as portas para o Senhor, o povo precisava dedicar a si mesmo ao Senhor. E isso nos ensina muito a respeito de Deus. Isso nos fala muito a respeito da santidade de Deus, que Deus ele não deve ser adorado de qualquer maneira, não é verdade? Muitas vezes nós caímos num erro de olhar para Deus como alguém que tem uma baixa autoestima, de que Deus ele está ali necessitado das nossas adorações, ele precisa muito, tadinho, coitado dele, né? Então nós podemos ir da maneira como nós quisermos e adorarmos a Deus de qualquer jeito, o importante é ele estar recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, não é? Mas não é bem assim que acontece. Deus ele é muito bem resolvido com ele mesmo, ele não precisa de nós, ele não precisa dos anjos, ele é autossuficiente, ele não precisa do nosso louvor, da nossa adoração. Mas, ainda assim, ele nos dá o privilégio de adorarmos a ele. Ele nos dá o privilégio de cultuarmos o seu nome, de estarmos na sua presença, de desfrutarmos da sua glória. E então essa adoração, ela deve ser feita levando em conta esse fato de que eu estou entrando na presença de um Deus que é santo. E se eu estou sujo, se eu estou impuro, eu não posso entrar na presença dele. Não posso entrar de qualquer forma. E então, como que nós devemos entrar na presença dele? No Antigo Testamento nós tínhamos esses rituais de purificação através da água. Mas o Novo Testamento ele vai nos ensinar que nós somos purificados de uma vez por todas através do sangue de Jesus Cristo, que é o Cordeiro perfeito, que é o nosso sumo sacerdote, que oferece esse sacrifício perfeito para o Senhor, e ele nos limpa e nos purifica de todo pecado, para que aí sim nós possamos entrar na presença do Senhor, nos achegar ao trono da graça de Deus e ali então prestar um culto ao Senhor e ali buscar a face do Senhor e desfrutar da sua glória. Olha o que diz em 1 João 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, nos diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, para adorarmos ao Senhor, para entrarmos na presença dele, nós precisamos ser purificados, e purificados através do sangue de Jesus Cristo, confiando nesse sacrifício dele, depositando a nossa fé nele, nos arrependendo dos nossos pecados, pedindo perdão por esses nossos pecados. E nós devemos fazer isso. Agora, se você entende que você já é uma pessoa salva pelo Senhor, que o Espírito Santo já habita em você, que você já foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, eu também quero chamar a sua atenção para essa preocupação que nós devemos ter antes de realizar um culto público ao Senhor. Olha só o povo como eles se prepararam para adorar a Deus. E nós, quando nós vamos cultuar ao Senhor de uma forma pública, temos nos preparado dessa mesma forma? Temos dedicado um tempo de oração ao longo do nosso dia, ao longo do nosso domingo? Temos separado o dia do Senhor mesmo para adorar a Ele, para pensar somente nele, para dedicar esse tempo para Ele, para lembrar dos nossos pecados, os pecados que nós cometemos e pedimos perdão para Ele também, um a um? Será que nós temos
nos preparado mesmo para estar nessa presença do Senhor? Muitas vezes nós aproveitamos o domingo para fazer várias coisas, né? Muitos irmãos trabalham de segunda até sábado e só tem o domingo mesmo como um dia mais livre, mas às vezes nós enchemos a agenda do nosso domingo, né? Queremos ir para shopping, queremos visitar várias pessoas e aí temos uma rotina exaustiva no domingo, chegamos em casa correndo, toma aquele banho rápido, come alguma coisa, já corre para ir para a igreja, já chega assim na igreja ofegante, né? Às vezes chegamos até atrasados e aí já começa a cultuar logo e queremos que acabe logo para podermos voltar para casa para conseguir descansar. Será que é assim? Será que é essa a postura que nós devemos ter quando nós cultuamos ao Senhor, quando nós celebramos ao Senhor como um só povo, como o povo dele? Nós temos que pensar nessa questão da purificação. Nós temos também que nos preparar para o encontro com a igreja do Senhor, para o culto público, nos preparar também para as nossas celebrações. O segundo elemento que nós vemos no texto é a música. A música é um importante elemento no culto do Senhor e também é um dos ministérios que nós sabemos que vai existir por toda a eternidade, né? Nós estaremos cantando ao Senhor lá no céu por toda a eternidade. E nós vemos aqui no texto que existiam cantores contratados para adorar a Deus. Então eles dedicavam as suas vidas e trabalhavam apenas com isso. Eles poderiam então se dedicar para ensaiar, para melhorar e fazer, cumprir esse ministério ali com uma excelência para o Senhor, porque a música era muito importante nas celebrações, nos cultos ao Senhor. E a música, ela é uma forma de nós desfrutarmos a comunhão com os nossos irmãos, a comunhão com a igreja. É uma das maneiras que o povo de Deus consegue expressar o seu louvor a Deus, expressar as qualidades de Deus de uma forma unida, todos falando a mesma coisa, no mesmo tempo e ali expressando o seu louvor ao Senhor. E isso é muito importante porque é uma das formas também que traz união para a igreja, quando a igreja canta junto. Então ela está celebrando a Deus de uma forma unida. Muitas vezes nós travamos lutas e batalhas na nossa vida de uma forma solitária, durante a nossa semana. Mas depois o tempo de celebração é um tempo junto, o tempo de nós louvarmos a Deus e celebrarmos pelas vitórias que o Senhor nos deu, deve ser feito de uma forma unida com os nossos irmãos. Nós vemos isso aqui em Neemias. Quantas famílias trabalharam ali de uma forma solitária, né, sozinha, onde várias famílias trabalharam na frente das suas próprias casas, construindo um muro que estava na frente da sua casa. Cada família ali cumprindo o seu papel, né? Sabiam que os outros também estavam trabalhando, mas eles estavam ali cumprindo o seu papel, construindo um muro na frente das suas casas. Mas depois a celebração foi de uma forma junta, né? De uma forma unida. Então, o cântico, ele nos ajuda muito nisso, né? A louvarmos a Deus juntos. E ele é tão importante que ele é citado por 8 vezes aí nesse capítulo. O versículo 27 nos diz: por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Olha que interessante. Aqui nesse capítulo nós vemos que a música, ela acontece de uma forma alegre, de uma forma feliz, pois eles estavam celebrando a Deus. E também ela acontecia com ordem, com decência. É aquilo que o Novo Testamento vai nos ensinar sobre louvarmos ao Senhor com ordem e decência. Mas nem por isso precisamos perder a alegria também de louvar ao Senhor. Muitas pessoas acham que são elementos opostos, né? A alegria com a ordem. E aí muitas pessoas querem expressar a alegria de uma forma desordenada, realizando bagunças nas igrejas, né? Perdendo ali o respeito, perdendo a ordem na igreja. Nós não precisamos disso para demonstrar a nossa alegria, para demonstrar a nossa liberdade no Espírito Santo. E outras acabam também indo para o outro lado
querendo demonstrar tanto uma ordem que perdem a alegria e acabam caindo numa frieza, numa falta de vida, né? Uma ausência de vitalidade no culto. E aí fica um culto sem alegria. A ordem também não precisa ser assim, sem essa alegria. E nós vemos aqui no texto que eles conseguem fazer isso com ordem e com alegria também. Eles se utilizam de vários instrumentos aqui, como a harpa, né, um instrumento de cordas, a lira, que é similar ao xilofone que nós temos hoje em dia, né, é um instrumento de percussão, mas que produz sons, e também os símbolos, que seriam como os pratos da bateria que nós temos hoje, né, onde as pessoas, o instrumentista ele pode bater um no outro ali e faz aquele som do prato. E ele acontece também com muita ordem. É interessante nós vermos aqui no texto que aquele coral ele foi dividido em duas partes. Uma foi acompanhada pelo sacerdote Esdras e outra por Neemias, o governador ali. E ali eles dão uma volta na cidade por cima dos muros. Vai cada coro por um lado, né? Esdras vai para um lado, Neemias vai para o outro, eles dão uma volta na cidade e se encontram lá na frente do templo do Senhor. E em todo esse percurso eles vão adorando ao Senhor, tocando seus instrumentos e cantando de uma forma alegre a Deus. Então nós vemos aqui a importância da música também, né? Ela, além de unir o povo de Deus, ela é uma forma também de nós pregarmos a palavra de Deus, pois ali o nome de Deus estava sendo pregado para todas as pessoas. Nós tínhamos visto no capítulo 4, quando os inimigos se levantaram, caçoando do povo de Deus ali, do povo de Judá, dizendo que eles não iriam conseguir construir aqueles muros. E outro até falou, se eles conseguirem construir, vai bastar que uma raposa suba nesse muro, que esse muro inteiro vai cair. E aqui nós vemos um coral inteiro, juntamente com os líderes, marchando em cima desses muros, e o muro não caía. Então todos podiam ver aquela obra que Deus tinha realizado no meio deles, que era uma obra firme, uma obra bem feita. Quando nós vemos as músicas também na nossa própria vida, nós podemos observar como é muito mais fácil nós decorarmos textos bíblicos quando nós cantamos eles, quando nós colocamos uma música nesses textos bíblicos. Agora, quando nós pegamos para decorar um versículo sem uma música, se torna muito mais difícil nós decorarmos, né? E ela também é uma forma de nós pregarmos a palavra de Deus. Quando nós estamos cantando, quando nós compartilhamos uma música, quando nós enviamos uma música para alguém, ou quando as pessoas nos veem cantando, elas estão ouvindo textos bíblicos. Quando nós cantamos músicas verdadeiramente bíblicas, né? Músicas que realmente louvam e exaltam ao Senhor. Nós estamos testemunhando a nossa fé para aqueles que não conhecem ao Senhor também. E isso é muito interessante, nós vemos isso acontecer no texto. No versículo 43 nos diz, e naquele dia contentes ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhes enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Então nós vemos aqui mais uma vez que o povo estava testemunhando a obra de Deus diante dos povos vizinhos, dos povos inimigos, aqueles povos que tentaram impedir essa obra através de argumentações, através de ridicularizações, tentaram até invadir ali Jerusalém, estavam se planejando para matar o povo, mas eles não conseguiram. E agora eles viram que os muros foram reconstruídos e que Deus realizara uma grande obra ali no meio do povo. Então, a música, ela é muito importante, meus irmãos. Nós temos que valorizar o uso da música no nosso culto, pois é uma forma de nós testemunharmos a nossa fé, de nós pregarmos a palavra de Deus e desfrutarmos dessa união com o povo de Deus. Então eu quero te incentivar a, quando nós tivermos mais uma vez a oportunidade de estarmos unidos cantando, que você solte mesmo a sua voz, que você cante junto com todos os seus irmãos,
Muitas vezes nós queremos deixar o ministério da música apenas para aquelas pessoas que são mais talentosas e não soltamos a nossa voz ali no meio do culto, não cantamos junto, né? Ficamos cantando ali de uma forma mais tímida, mais reservada, mas não, esse é um momento especial para a igreja inteira cantar e adorar ao Senhor e com alegria, tá? Então temos sim que aproveitar esse momento. O terceiro elemento que nós vemos é a ação de graças. Versículos 43 e 44 nos dizem: E naquele dia, contentes, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhes enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos, onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Das lavouras que havia em torno das cidades, eles deviam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. A ação de graças é uma expressão de gratidão que nós temos para com o Senhor, quando nós vemos tudo aquilo que Deus realizou no passado por nós, tudo aquilo que Deus realiza no presente também, e a nossa confiança daquilo que Deus vai realizar no futuro também. Não só por tudo que Deus fez, mas também por quem Ele é. Deus, Ele é amoroso, Deus, Ele é misericordioso, Deus é um Deus de graça, de perdão, e Ele merece também ser louvado, ser adorado. Ele merece o nosso coração agradecido. E nós vemos aqui no texto que o povo de Judá manifesta essa gratidão de algumas formas. Eles manifestam através das músicas que eles oferecem ao Senhor, como nós já vimos. Eles manifestam através das suas orações. Eles manifestam através dos sacrifícios realizados pelos sacerdotes. E eles manifestam também através da devolução dos dízimos e das ofertas ao Senhor. Então, quando nós vemos quem Deus é e a maneira como o Senhor tem cuidado de nós, isso tem que trazer para a nossa vida um sentimento de gratidão e dedicar tudo de volta ao Senhor, sabendo que mesmo se dedicarmos toda a nossa vida e tudo aquilo que nós temos, ainda é muito pouco perto do que Deus fez por nós. Deus nos perdoar de uma forma gratuita, através da sua graça, isso é maravilhoso. Deus não precisava fazer isso por nós, mesmo assim Ele fez, Ele veio ao nosso encontro, nos salvou, nos redimiu. O máximo que nós pudermos fazer para Deus, ainda assim vai ser pouco, perto daquilo que Ele fez, perto de quem Ele é, né? E perto daquilo que Ele merece ser adorado. Mas nós entendemos aqui que nós também devemos realizar sacrifícios para o Senhor, mas não sacrifícios de animais como o povo realizava lá no Antigo Testamento. Deus não espera isso mais de nós. Jesus já morreu no nosso lugar, Jesus já derramou o seu sangue, que é precioso, que nos limpa de todo o pecado, nos purifica, como nós já vimos aqui também, mas existem alguns sacrifícios que o Senhor espera de nós ainda hoje em dia. Os Salmos nos dizem que o sacrifício que o Senhor espera de nós é de um coração contrito, um coração quebrantado, ou seja, um coração humilde para com o Senhor, que busca obedecer a Ele. E o autor da carta aos Hebreus vai nos dizer que o nosso sacrifício agradável ao Senhor também são lábios que confessam o seu nome. Então louvar ao Senhor também é uma forma de realizarmos sacrifícios para Ele. O apóstolo Paulo vai nos ensinar na carta aos Filipenses que as nossas ofertas também são um sacrifício agradável ao Senhor. Quando nós ofertamos ao Senhor de forma voluntária, de forma alegre e espontânea, isso sobe também como um aroma agradável a Deus, pois nós estamos ali agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez por nós, pelo sustento que Ele já nos deu. Deus não nos pede algo além daquilo que Ele já nos deu antes. E também nós estamos colocando a nossa confiança no Senhor, sabendo que é o Senhor que nos sustenta. Não é o dinheirinho guardado ali, que eu vou guardar a qualquer custo, não é o meu próprio suor, não é
o meu próprio esforço, embora eu tenha assim que suar, eu tenha que me esforçar para poder trabalhar mesmo, mas eu vejo que é o Senhor que está me abrindo essas oportunidades, é o Senhor que tem me sustentado. E então eu não me importo de devolver e ofertar ao Senhor como uma forma de gratidão a Deus, porque eu tenho um coração agradecido. E quando nós vemos isso acontecer aqui no texto, em Neemias 12, nós vemos que o resultado desse culto maravilhoso foi também uma forma também de suprir a casa do Senhor, foi uma forma ali de encher o templo do Senhor para poder sustentar os servos de Deus que trabalhavam ali em todo o tempo para o Senhor. O versículo 47 nos diz: sucedeu, pois, que nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros, além de separar a parte dos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Então, nós devemos valorizar os momentos de culto ao Senhor. Muitas vezes nós não damos tanta atenção para isso, mas esses dias têm nos mostrado como é importante esses momentos com a igreja. O culto doméstico ele é muito importante. Que bom que o Senhor tem nos ensinado e tem trazido para nós a importância de nos reunirmos como família, de louvarmos o seu nome. Mas como faz falta a comunhão com a igreja também, como faz falta podermos nos abraçar, podermos cantar juntos, não é verdade? Então nós temos que valorizar isso sim. E temos que valorizar também esses 3 elementos que nós meditamos nesse texto. A purificação, lembrarmos do sangue de Jesus que nos purifica, lembrarmos que nós necessitamos dessa purificação, precisamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, precisamos depositar nele a nossa fé, precisamos pedir para que o Senhor nos regenere, que o Senhor nos transforme em novas pessoas, nos dê um novo coração, que Ele seja o nosso Senhor e Salvador e que Ele nos purifique a cada dia dos nossos pecados. Precisamos valorizar a música também ao Senhor, os louvores, cantar músicas realmente bíblicas, com letras que realmente louvam e exaltam o nome do Senhor. E precisamos também valorizar os momentos de música que nós temos como povo do Senhor, quando nos reunirmos novamente, que possamos soltar as nossas vozes e louvar ao Senhor, pois é uma maneira de nós estarmos unidos com o Senhor e unidos como povo de Deus e também estarmos testemunhando a nossa fé e lembrarmos também das nossas ações de graças, de dedicarmos tudo aquilo que nós temos ao Senhor como forma de agradecimento, dedicar ao Senhor o nosso intelecto, dedicar ao Senhor as nossas emoções, dedicar ao Senhor o nosso tempo e dedicar também ao Senhor os nossos bens, não de uma forma errada como algumas pessoas fazem, pensando que isso é um investimento, né? Que eu vou dedicar para o Senhor e Deus vai me devolver 10 vezes mais. Essa é uma atitude muito pecaminosa, que nós podemos dedicar os nossos bens ao Senhor, que nós estamos ofertando ao Senhor. É uma atitude errada, mas nós dedicamos os nossos dízimos e ofertas a Deus como uma forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, pelo suprimento que o Senhor nos deu, pelo sustento do Senhor para com as nossas vidas. E Deus, Ele merece esse culto, Deus merece ser adorado. E Deus, Ele é tão maravilhoso que mesmo nesses momentos que pertencem a Ele, o culto é para o Senhor, mesmo assim Ele se utiliza disso para nos edificar, para nós sermos participantes também disso, para nós desfrutarmos e nos satisfazermos na glória dEle e também para Ele nos fortalecer como igreja, nos fortalecer como povo dEle. Você sabe como Jesus se preparou para o episódio da crucificação? Muitas vezes só lembramos daquele episódio do Getsêmani, onde Jesus se retirou para orar. Mas sabe o que ele estava fazendo antes? O Evangelho de Mateus nos diz que Jesus ele se reuniu com seus discípulos para realizar ali a celebração da última ceia. Então ele teve um momento ali de alimentação,
um momento onde ele pôde desfrutar da comunhão ali com os seus discípulos também. E depois da ceia, eles cantaram ao Senhor, eles cantaram um hino a Deus. E depois eles se retiraram para o Getsemane para orar. E aconteceu todo o episódio da crucificação. Então, o momento de culto ele é muito importante também para nós nos fortalecermos como povo do Senhor, onde Deus também trabalha nas nossas vidas, edifica as nossas vidas através dos louvores também, através da comunhão, através da pregação da palavra dele também, onde nós somos edificados. Então nós temos que valorizar os momentos de culto e valorizar cada um desses elementos. Que o Senhor nos abençoe, que você possa então meditar a respeito desses elementos, meditar como tem sido a sua postura diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai amado, eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. E um episódio que aconteceu há muitos e muitos anos atrás nos ensina claramente como nós devemos viver os nossos dias. Nos ajuda, Pai, a valorizar o momento de culto, nos ajuda, Pai, a levarmos com seriedade esse momento e a te cultuar da maneira como o Senhor merece. Que possamos entrar na tua presença purificados pelo sangue de Jesus, que possamos louvar o teu nome, proclamar o teu nome em toda a terra e também dedicar as nossas vidas ao Senhor como ação de graças ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.